Olha só o que você vai assistir na edição de hoje. Você já ouviu falar em daltonismo? Algumas pessoas veem outras cores. Acompanhe também uma matéria sobre velocross, um esporte da família e com muita velocidade. E mais, saiba tudo sobre produtos orgânicos. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar essa edição falando sobre produtos orgânicos. Considerados saudáveis por serem livres de substâncias químicas, os alimentos orgânicos conquistam cada vez mais novos consumidores. Acompanhe a matéria. O que são os produtos orgânicos? Produtos orgânicos são aqueles livres dos agrotóxicos, né? Então ele não tem os pesticidas na plantação, no cultivo. São também alguns alimentos industrializados que são compostos por pelo menos 95% de ingredientes orgânicos. 5% é livre porque às vezes é um aditivo, é um conservante, mas então são sempre os produtos que não possuem agrotóxico, ou se for um alimento produzido com ingredientes orgânicos, ele vai ter 95% pelo menos de produtos orgânicos. Essas informações elas já estão visíveis no produto ou como que a pessoa ela pode saber que é um produto orgânico? Sim, vai estar visível na embalagem, né? Então normalmente o produto orgânico ele tem um selo que identifica que ele realmente é orgânico, né? E aí vai estar ou 100% orgânico ou ele vai estar escrito lá 95% dos ingredientes são orgânicos. E quais produtos certificados podem ser encontrados? No geral, as verduras, legumes, frutas, tudo isso pode ser encontrado orgânico, né? Também o arroz, a quinoa, o açúcar, biscoitos, bolachas, grãos, como é o caso do feijão, como é o caso do grão de bico. Todos eles a gente encontra a opção orgânico e na versão tradicional, onde é usado o agrotóxico. E uma dúvida muito comum também é: os produtos naturais são orgânicos? Não necessariamente. Então nós podemos ter um produto natural, como por exemplo a quinoa, como por exemplo o arroz, os feijões, até um biscoito mais natural, sem tanto conservante. Mas se os ingredientes que são utilizados para preparar esse produto, ou mesmo se o feijão, se esse arroz, essa farinha, por exemplo, farinha de arroz, polvilho, fécula, ela não tiver o selo de orgânica, é porque ela não foi um produto certificado e talvez não foi nem tentado certificar, é que ele é um produto realmente mais da linha tradicional, onde no cultivo foi utilizado algum tipo de agrotóxico. E por que os produtos orgânicos eles são considerados mais caros? Eles são mais caros porque hoje ainda a maioria da população não procura o orgânico. Então, como a demanda é menor, acaba que também ele encarece o produto. Quanto mais sai o produto, mais barato ele vai ficando. Outro motivo é que para produzir orgânico é mais caro. Então, ao invés de se usar, por exemplo, lá no chuchu, um agrotóxico para evitar que o bichinho se desenvolva ali, esse chuchu ele é revestido por uma rede onde não deixa o bichinho chegar. Então, toda a mão de obra empregada, mais pessoas para trabalhar, é realmente um cultivo mais demorado, mais trabalhoso, e o que encarece o produto. Existe alguma diferença no valor nutricional dos produtos orgânicos?
Com certeza, um alimento orgânico ele vai ter muito mais nutriente do que uma versão tradicional. Um bom exemplo é, por exemplo, o ovo. O ovo de granja tradicional, na gema a gente tem uma concentração menor de colina. Se a gente consumir um ovo orgânico, que quer dizer, essa ave que produziu esse ovo, ela só consumiu alimentos orgânicos, não foi usado antibiótico. A colina que a gente tem na gema, que é importante para manter alguns exames bons, manter o nosso cérebro funcionando, vai estar uma quantidade maior do que se for numa versão tradicional. E agora, em sua opinião, assim, por que escolher os produtos orgânicos? Hoje, os agrotóxicos, eles estão liderando algumas doenças, como por exemplo o câncer. Então, o excesso do consumo dos alimentos que têm agrotóxico aumenta muito as chances de doenças como câncer, por exemplo, e outras doenças, como é o caso da indisposição, como é o caso de quem acorda e tem enjoos, não consegue se alimentar ou tem dor de cabeça. Isso é característica de quem está intoxicado e essa intoxicação pode vir dos agrotóxicos. Então, consumir o orgânico faz com que a gente tenha mais qualidade de vida, previne uma série de doenças, previne alguns sintomas que no dia a dia não são confortáveis. Então, aquela pessoa que trabalha por obrigação, não porque ela tem disposição ou porque ela tem condição de trabalhar. Isso pode estar relacionado ao excesso de agrotóxico. Então, para ter mais qualidade de vida, mais disposição, prevenir doenças, o ideal é que a gente tentasse consumir o máximo possível de alimentos orgânicos. Todos, nem sempre é possível porque ainda não se tem a produção de tudo, mas o máximo possível. A quinoa é um alimento que nós vamos encontrar tanto orgânico como a versão sem o selo de orgânico. Ela é dos alimentos que vai ter uma quantidade menor de agrotóxico, mesmo não sendo a versão orgânica. Por quê? O lugar onde nós encontramos a quinoa são nos Andes, então a gente encontra a quinoa em lugar alto, onde a presença do agrotóxico já é muito menor. Então, mesmo a versão da quinoa sem o selo, né, o selo de orgânico, acaba que ela também é um produto saudável, mesmo não tendo o selo, porque a quantidade de agrotóxico empregada não existe ou ela é muito pequena. Então, o arroz é um alimento que ele está presente no dia a dia das famílias, ele está na mesa do brasileiro praticamente todos os dias. Ele é um alimento que, se for nessa versão integral, ele vai ter mais agrotóxico até do que na versão tradicional. Por quê? O agrotóxico vai parar na casquinha que está presente aqui no arroz integral. Então, esse é um alimento que seria bem interessante se as pessoas pudessem consumir essas versões mais orgânicas, né? Porque ela vai ter uma característica mais saudável, alguns nutrientes a mais, por conta dessa característica orgânica e então não tem a presença do agrotóxico. O tomate é um alimento que nós sabemos que é riquíssimo em agrotóxico, talvez dos mais ricos em agrotóxico. Consequentemente, o molho de tomate também vai ter se ele for feito com esse tomate. As opções de molho de tomate orgânicas, elas são melhores, também acabam tendo mais o valor nutricional, vitaminas, minerais, especialmente o licopeno, que previne câncer, especialmente câncer de próstata e câncer de mama. Então, uma escolha boa, tanto no tomate quanto no seu molho, é a gente utilizar a versão orgânica. Quais são as dicas que você deixa, então, para quem consome ou para quem pretende consumir os produtos orgânicos? Procurar, porque hoje, quem ainda não consome, hoje já existem feiras de produtos orgânicos, hoje nas lojas de produtos naturais ou até nos mercados a gente tem setores de produtos orgânicos, então sempre procurar novas alternativas, porque já foi época que nós não tínhamos opções. Talvez toda a nossa alimentação não possa ainda ser orgânica, mas grande parte dela sim. Então quem ainda não usa, procurar, que vai encontrar uma grande parte, e quem já usa, se certificar que esse produto realmente é orgânico, né? Então a gente consegue perceber isso através da identificação no rótulo e no sabor. O sabor do produto orgânico é bem diferente, é um sabor mais característico, ele não é aquele alimento totalmente sem sabor ou com sabor estranho. Então assim, no sabor e na própria embalagem a gente consegue identificar. Agora faremos um rápido intervalo e no próximo bloco acompanhe a entrevista com um médico oftalmologista sobre daltonismo. Em alguns segundos estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado.
Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Estamos de volta. Você já ouviu falar em daltonismo? É o termo usado para denominar a falta de sensibilidade de percepção de determinadas cores. Esse distúrbio, conhecido desde o século XVIII, recebeu esse nome em homenagem a John Dalton, um químico inglês que foi o primeiro cientista a pesquisar a anomalia ocular que ele mesmo era portador. O que é o daltonismo? Então, o daltonismo é uma doença genética, onde as pessoas que têm essa doença não conseguem ver as cores do mesmo jeito que as pessoas normais veem. Elas veem cores, mas de uma forma diferente, né? Quais são os tipos que existem? O daltonismo é assim, existem vários tipos. O do verde e do vermelho, que é o mais comum, o do azul, que é mais raro, e uma coisa que se chama acromatopsia, que é assim, a pessoa não consegue ver cor nenhuma. Então, isso é muito raro, mas existe. Então, e todos esses têm graus, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade e menos, né? E é interessante falar também assim que existem doenças da retina que alteram a visão de cores. Então, por exemplo, uma degeneração da mácula ou uma distrofia desses cones, que são as células, os elementos que fazem a gente perceber a luz. Isso não é daltonismo, mas é uma alteração da percepção da cor. Por que os homens têm mais chances do que as mulheres de ter o daltonismo? Então, eu sempre brinco quando eu faço exame de cores assim, que se a tua mulher estiver falando que uma cor é tal, acredite nela, porque geralmente o homem está errado, porque a chance genética também de o homem ter um problema de percepção de cores é muito maior do que o da mulher, e isso é genético também. Como que o daltônico vê? Então, assim, normalmente o que se fala é que o daltônico vê tons de cinza, geralmente nas cores que ele não percebe a cor normal. Então, digamos, o que a gente vê verde e vermelho, para eles são tons de cinza, né? Mas assim, quanto mais treinada a pessoa, ela às vezes sabe dizer, isso ali é verde, mas ela não sabe, ela não vê o que a gente está vendo, mas às vezes ela, por treinamento, por todo mundo falar, aquilo é verde, ela percebe que o cinza que ela vê é o verde dos outros, né? Mas a percepção é diferente de cada um. Eu vi que você também tem alguns testes para saber quem é daltônico ou não, né? Como a pessoa ela pode descobrir se ela é daltônica? Então, assim, existem testes, eu vou mostrar 2 para vocês aqui, e que são assim, eles tentam, o primeiro teste ele mistura vários bolinhas de cores diferentes, que para quem consegue distinguir bem as cores, você vê um número formado por algumas bolinhas. Agora, a pessoa que não consegue ver, ela acaba não vendo número nenhum, ou ela vê um número formado de um tom de cinza, digamos, mais escuro lá, que a pessoa normal não vê aquele número e o daltônico vê. Então, vou pegar o primeiro exame aqui atrás. A pessoa vai olhar esse número, né? Esse aqui é um número que praticamente todas as pessoas conseguem ver. É o número 12 e tem uma diferença de cores bem grande. Daí, cada número que vai passando de página em página, a pessoa vai dizendo. Aqui a gente vê um 8, às vezes o daltônico vê um 3. Aqui é o 29, né? O 5, o 3, o 15, o 74, o 6, o 45, o 5, o 7, o 16, o 73,
Aqui a pessoa normal não vê o número, né? Quem tem daltonismo vê números aqui. E o 26 e o 42. Essa ordem a gente muda, essas placas elas saem da ordem para a pessoa não tentar decorar, né? Então cada vez o teste vai ser diferente, né? Aqui é um teste para a pessoa que não sabe as letras ou não sabe os números, que daí ela vai com o dedo aqui fazendo o trajeto das cores, né? Isso é usado bastante para criança, né? Aqui também, ó, começa aqui, faz o caminho todo e até chegar do outro lado. Quem tem daltonismo não vai conseguir saber fazer esse teste. Esse aqui é um exame que ele é mais, digamos, mais preciso para detectar o daltonismo, né? Então, aquele exame que a gente fez lá, a gente usa mais para triar as pessoas. Então, às vezes a pessoa não vai bem naquele exame, mas faz esse exame aqui e a gente percebe que ela consegue enxergar bem as cores. Então, um exame só não vai dizer se você é daltônico ou não. Esse exame ele é assim, existem uns números atrás e uma cor. Agora nós faremos um teste com a Carol. Então, Carol, eu vou te mostrar como é que a gente atende o paciente para fazer esse teste. Existe uma cor, que é a cor azul, que é o piloto. Dessa cor você vai tentar achar dentro dessas cores qual é mais parecida com ela e vai colocar na sequência. E a próxima, que é parecida com a que você colocou. Então, às vezes a gente comete um ou dois erros nas cores parecidas, né? Mas não quer dizer que a pessoa tenha daltonismo por pular uma ou outra na sequência. Quem tem, geralmente pula dessa cor para aquela e é bem mais difícil para quem não vê as cores de vida. Você vê, esse é um teste que demora pouco tempo e é fácil para a pessoa fazer. Quem tem daltonismo é difícil, quem não tem é muito fácil. Terminando o exame, o que a gente faz? A gente vai virando as cores, ó. Na verdade, eu não sei se eu coloquei o 1 ali, então por isso que ela não acertou. Esse foi erro meu ali. Então o 5, o 6, o 7. Aqui eu repeti o 7. Então lá, ó, o 8, o 9, até foi uma pegadinha, né? O 10, o 11, o 12, 13, 14, 15. Então não discuto com a Carol se ela falar de alguma cor, né? Você em casa quer saber se é daltônico ou não? Vou colocar agora algumas imagens na tela para você fazer o teste. Veja só. Aqui tem uma imagem, consegue ver um número no meio? Qual número você está vendo? É o número 2? E nesta outra? Vem algum número? Qual? Se está vendo o número 29, ok. E nesta última imagem? Aqui tem um número 74. Se você não viu os números nas imagens ou achou que era outro, provavelmente você é daltônico, mas não há motivos para preocupações. Então, agora que as pessoas já sabem se elas são daltônicas ou não, se elas são, o que elas devem fazer agora? Não discutir com a sua mulher, eu sempre falo. Não, assim, você entender que você tem um problema e tentar no dia a dia fazer com que essa dificuldade que a pessoa tem não atrapalhe a vida dela. Um exemplo é o sinal de trânsito, né? Então a pessoa tem que saber, olha, perguntar para alguém, a luz de cima é o verde, é o vermelho, para não cometer erros no trânsito. Porque pequenos defeitos de cor não impedem uma pessoa de dirigir, entende? Então, assim, às vezes você misturando várias cores, a pessoa não sabe dizer qual é o verde e o vermelho, mas elas separadas, a pessoa que tem um grau mais baixo de daltonismo consegue perceber, então elas podem dirigir, né? Então isso vai depender do avaliador. E no resto, no dia a dia, a gente fala brincando para não discutir com a mulher, mas tem que aprender a ouvir o que os outros estão falando, né? Às vezes eu falo, pô, eu tô combinando aqui, a minha roupa tá linda, né? E ele tá com uma roupa que não... Mas para ele acha que tá combinando. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender no dia a dia, né? Este teste que fizemos agora foi desenvolvido em 1917 pelo médico japonês Shinobu Ishihara.
O teste, que leva seu sobrenome, é um dos mais utilizados no mundo para a detecção dessa doença. O resultado é fácil de notar. Se você enxergar o número no centro, não é daltônico. Se não enxergar, melhor procurar um especialista. As cores variam para diagnosticar o grau de daltonismo do paciente. A seguir, uma matéria sobre velocross, um esporte da família e com muita velocidade. Já já estamos de volta. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. Estamos de volta e agora que você vai acompanhar a matéria sobre velocross. Quem já teve a oportunidade de apreciar uma competição de velocross, conclui que se trata de um grande espetáculo, de muita emoção e muitas histórias por trás de cada piloto. Veja só. Família unida permanece unida, segundo o ditado. Foi assim que começou para eles, pai e filho no mesmo esporte. Estou aqui agora ao lado do pai e filho, que também fazem parte do Motoclube Joinville. Como que você começou com essa paixão por este esporte? Olha, na verdade, a gente vem desde criança, né? Quando nós tinha 10, 12 anos ali, a gente ia no motoclube ali no Itaú, né? Na pista. E daí a gente sempre sentia uma vontade, mas naquela época a gente não tinha condições. E hoje em dia a gente foi crescendo e com aquilo na cabeça, e hoje em dia nós temos condições e temos uma moto para correr, né? E você já tá... Quantos anos que você tem? 10. 10 anos e já está participando? Já. Como que foi que você começou com essa paixão por esse esporte também? É porque, que eu vi meu pai andando, daí tinha uma moto para vender, daí meu pai falou para mim: "Você quer essa moto?" Daí eu pedi sim. O Motoclube de Joinville é o segundo clube mais antigo do país. Foi fundado em 2 de dezembro de 1948. É regulamentado com utilidade pública estadual e municipal. Mas espera aí, você sabe qual é a diferença entre motocross e velocross? Qual que é? Então, o velocross é uma prova em circuito fechado e onde prevalece a velocidade. Então, largam e ganha quem chega na frente. O motocross é muito parecido, porém velocidade mais baixa e com obstáculos. Então, temos os saltos, as costelas. Então, presidente, como que funciona o clube? Bom, hoje são um grupo de amigos formados basicamente por pais de pilotos e pilotos que resgataram a história desse motoclube Joinville, que é o segundo mais antigo do Brasil. E a gente criou lá então um espaço na Rodovia do Arroz que é destinado à prática do velocross. Temos algumas pessoas que trabalham como voluntário, então o motoclube é uma associação sem fins lucrativos. E a ideia é promover não só o esporte, mas como um espaço de lazer para toda a comunidade. E o objetivo e o conceito deste clube? Então, primeiramente é um lugar para a gente praticar esporte, né? A gente tem lá criança de 4 anos até pessoas de 50 anos. É um lugar estritamente familiar. A gente tem famílias que vão lá, fazem churrasco durante o final de semana para treinar, e nos eventos para a questão de trazer mais uma opção de espetáculo para a comunidade, porque Joinville, como eu falei, sempre foi muito ligado no esporte de duas rodas, né? E vocês realizam um evento também, né? Quantas vezes ao ano que acontece? Esse ano a gente deve fechar com 5 eventos. Então a gente tem um campeonato local, um campeonato que é regional e a maior Copa de velocross que existe em Santa Catarina. E para quem que é feito os eventos? Inicialmente, eu diria que para todo mundo, né? Para os pilotos daqui da região, a gente está no maior polo de pilotos. Para a comunidade, então a gente criou lá uma condição de colocar lá pessoas, o ingresso, por exemplo, R$5,
então facilita com que várias famílias de classes sociais diferentes estejam lá. E também o cunho social, a arrecadação do alimento para distribuição nas comunidades carentes. O evento traz essa essência de interação e família. O que esse esporte representa para você? Muita adrenalina, velocidade. Para mim isso é muito legal. Para mim significa emoção, adrenalina, né? É um momento em família, que final de semana nós se reunimos, nós e a nossa família, né? Passamos um dia juntos, né? Numa prova. E também é adrenalina, depois disso tudo a gente sempre se reúne, conversa, eu, minha esposa e ele. Então para nós é um ótimo esporte. Por que você decidiu ser um piloto de velocross? Mas já veio uma paixão desde pequeno. Eu gostava muito de bicicleta, comecei a correr de kart e acabei me apaixonando pela moto. Meu padrinho corria, meu tio correu e meu pai começou a correr também. Vem desde pequeno já a paixão por moto. E quantos anos você tem? Há quanto tempo que você já pratica esse esporte? No momento eu tenho 19 anos, eu comecei a correr de moto quando eu tinha 16 anos de idade. E o que não pode faltar antes dos campeonatos que você participa? Então antes tenho todo o preparo físico, faz academia, faz pedala de bicicleta e daí no final de semana da corrida tem alimentação que é regrada, não como muita comida pesada, senão acaba prejudicando no treino, na corrida, e tem a concentração antes e depois, durante a corrida e depois também. E você tem algum tipo de ritual? Tem mais escutar eu gosto de escutar bastante rock antes de correr, que faz eu concentrar melhor, dá uma empolgação a mais. E o que significa para você esse esporte? O hobby é uma coisa que eu mais gosto de fazer. E pra mim, o que você prefere fazer no final de semana? A primeira coisa é correr de moto. Faz quanto tempo que você pratica esse esporte? Atualmente há 2 anos. E quantos anos que você tem? Agora eu tô com 12 anos. E como que são os treinos de vocês? Explica pra gente. Digamos que a gente treina todo final de semana de moto e dia de semana pedalando, fazendo sempre exercício físico. E para ser um piloto, o que precisa ser e fazer? Você conseguir comprar as coisas e tal, mas para se virar um piloto, fazer atividade física e se dedicar é o mais importante. Para você, o que significa esse esporte? Para mim, qualquer coisa que eles me perguntam, para mim moto é a coisa mais importante da minha vida, tirando os estudos, mas é o que eu mais gosto de fazer no momento. O ambiente descontraído e familiar faz com que tudo seja um grande prazer e divertimento. A edição do programa Você Sabe Fazer está acabando. Queria mais uma vez agradecer ao médico oftalmologista Dr. Carlo Ville, ele que sempre nos traz informações e dicas essenciais para os cuidados com a saúde da nossa visão. Se você está sentindo algo de diferente na visão ou acha que não está conseguindo enxergar de longe ou perto, está sentindo a vista cansada ou quer fazer algum tipo de cirurgia no olho, agende sua consulta com o Dr. Carlo e tire todas as suas dúvidas. O telefone se encontra na tela para você ligar nesta semana. Agora eu te pergunto, você viu a primeira edição do quadro Beleza em Foco com a primeira transformação? O resultado do cabelo ficou incrível, né? Se você também quer participar e quer mudar o seu visual, aproveite essa oportunidade. Para participar e assistir ao vídeo, basta acessar o site vocêsabefazer.com.br. Todos os meses será escolhida uma sortuda. Agora eu me despeço e no domingo que vem tem mais programa Você Sabe Fazer, às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento
Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. E Itagrés Revestimentos Cerâmicos. O seu negócio ainda não tem vídeo? O vídeo é uma das ferramentas mais eficazes de comunicação. Com eles, os receptores absorvem até 95% da mensagem recebida. Nossos vídeos destacam você da concorrência, dão mais exposição à sua marca e seu site tem mais chance de aparecer na página do Google. Comece agora! Nós somos especialistas em criar vídeos. Entre em contato conosco. KM Produções Audiovisuais.